São Paulo ainda és capital do amor em Portugal ainda. Coimbra de uma vez com lágrimas se fez. Coimbra, cidade do conhecimento, dos amores e dos autores. Coimbra é a maior cidade da região centro de Portugal e tem cerca de 100 mil habitantes, segundo fontes do Instituto Nacional de Estatística. Sendo que, a bem da verdade, um quarto dessa população que aqui reside é estudante em fase de transição, e é também por isso que a palavra mais usada por parte dos estudantes para descrever Coimbra é a saudade. Saudade de quem vai, saudade de quem chega. Uma das tarefas mais árduas que um estudante tem pela frente quando chega à cidade é a procura da sua nova casa para os próximos 3 anos da sua vida. Tive muita dificuldade em arranjar casa. O meu objetivo era vir para uma residência universitária e vim com uma grande dificuldade, que foi a candidatura online, porque é tudo por computador. Então tive muita dificuldade porque era um processo burocrático muito grande, tinha que responder a muitas perguntas. O processo online não funcionava bem, tinha que telefonar muitas vezes para cá, mas era pouco esclarecedor. Tanto que a minha solução passou por vir até cá para falar com pessoas, a ver se não se resolve a questão com pessoas e não só através de online, não é? Sobre o mundo passa a portagem, onde o hotel conta a história desta bela paisagem. Veja a torre da universidade, tão famosa esta imagem. De um saltinho até às docas e muitos casais também o fazem. Continuo a dizer que Coimbra também é... Primeiro, antes de tudo, tive dificuldades em encontrar uma casa decente. Isto é com as condições mínimas. Há muitas casas aqui em Coimbra que não têm condições e algumas até estão mesmo a cair, podres e pronto. Segundo é o preço. Encontrar uma casa minimamente decente, principalmente aqui na zona da Alta, minimamente decente, é bastante difícil, principalmente se tivermos em conta o preço, a relação qualidade-preço, visto que aqui a Alta está muito perto da universidade, os senhorios têm tendência a subir os preços das rendas, mesmo que a casa não seja minimamente habitável, eles exigem bastante dinheiro pelas rendas. Entre residências, casas particulares, casas com senhorios ou até casas mistas, há, no entanto, uma opção que muitos deles estudantes não têm em consideração, que é as Reais Repúblicas, que, para além de ser um estilo de vida um tanto ou quanto peculiar, é também uma ótima maneira de fazer face à crise troikiana que assola Portugal. Por norma, estas casas conseguem reunir uma ótima relação preço-qualidade. Como exemplo, olhemos para a Real República Os Cágados, onde por apenas 150 € mensais, a despesa da água, da luz, gás e refeições incluídas. Através de alguns moradores da Real República Os Cágados, tentámos saber como é a vida numa república. De partilha, de tudo. Refeições estamos sempre todos juntos, só se houver mesmo uma cena importante que não possam estar presente, mas é um dos momentos importantes do dia em que falamos de várias coisas e partilhamos tudo o que temos para partilhar. Uma família, então, uma família reúne-se à mesa. Temos a palha, ou seja, cada pessoa faz uma refeição por dia, é dividido, faz a refeição para todos, uma ou duas pessoas, normalmente são duas. Faz uma refeição para todos, inclusive comensais, que são os que não são moradores, mas vêm às refeições e usufruem da casa tal e qual como os moradores. Embora seja uma ótima maneira de viver e estudar em Coimbra, as Reais Repúblicas têm regras para quem queira envergar por este tipo de vida em comunidade, e são vários os passos a seguir. A partir de uma certa altura, passam sempre um período de adaptação à casa, de ambientação, em que nós começamos a conhecer a pessoa e essa pessoa começa a nos a conhecer. E após esse período de experiência, em reunião decidimos se essa pessoa passa a ser uma comensal ou não, cágada, e então aí recebe uma chave. Nem sempre é assim. Eu por exemplo, o Rodrigo já nem me lembro, mas muitas pessoas nem passam por comensais, porque cada situação é uma situação, se temos vagas, às vezes já há aquela ligação com a pessoa e se calhar arriscamos experimentar, mas no entanto há sempre uma conversa inicial onde abordamos tudo o que implica viver nessa casa e que essa pessoa vai passar também um período
de experiência, de adaptação também, e isso é também acaba por ser uma medida de defesa da casa, porque senão põe-se em risco toda uma história que já vai em quase 80 anos. É assim que a casa se vai defendendo. A Real República Os Cágados é considerada a república mais antiga de Coimbra. Fundada em 1933, foi ao longo do século XX a casa de importantes figuras da sociedade portuguesa. Nomes como Vinícius de Moraes, Pedro Choi e Zeca Afonso foram algumas das figuras de relevo que passaram pelos Cágados. Será que o peso destas figuras proeminentes do século XX se faz sentir hoje em dia na casa? É com algum orgulho que vemos que certas pessoas passaram por cá. No entanto, não é pensar nessas pessoas que a nossa luta diária é feita aqui, é pensar mesmo em toda a gente que por aqui passou, nos Cágados. Por exemplo, posso dizer que há um outro antigo com quem, se calhar era capaz de dar mais de mim a pensar nessas pessoas que eu conheço hoje diretamente e que sei que têm um carinho especial e uma dedicação muito grande para essa casa. Se calhar luto mais a pensar nessas pessoas do que se calhar num Zeca Afonso ou em quem quer que seja. Numa república permeia a comunidade acima de tudo, como será conciliar a vida estudantil com a vida nestas casas? Acho que por um lado pode ser mais difícil porque tu tens de dar mais aos outros. Logo não estás tão concentrado para ti. Implica teres uma capacidade de articulação e de organização, seres mais metódico nesse sentido, em relação aos estudos e não perderes o norte porque estás aqui a estudar. Ainda que estejas numa república e com sentido ideológico e social e etc., também estás aqui a estudar, ou em primeiro lugar estás aqui porque és estudante. Eu acho que é compatível e é possível. Agora, tal como há muitos alunos ou alguns alunos em repúblicas que não conseguem ter sucesso, também tens alunos que vivem em casas particulares que não conseguem terminar o... Percebes? Não é linear, não é... vais para uma república, vais-te perder. Não, por outro lado, há grandes vultos intelectuais portugueses, ele já deve, não sei, Zeca já deve ter falado de alguns deles, que passaram por cá, vingaram e são... Mas esta opinião não é partilhada por toda a comunidade estudantil. Daquelas pessoas que conheço que moram em repúblicas, a maior parte deles, muito poucos saem do primeiro ano enquanto moram nas repúblicas. Agora também depende da pessoa, não é? Há uns que são mais dedicados que outros. A maior parte das repúblicas encontra-se na Alta de Coimbra. Só nesta parte da cidade existe mais de uma dezena deste tipo de casas. No passado mês de fevereiro, a Alta de Coimbra foi considerada Património Mundial da Unesco. Embora esta atribuição seja ótima para o desenvolvimento da cidade, ainda há muito por fazer. E as repúblicas, por serem de pessoas particulares, não têm qualquer tipo de apoio por parte do programa da Unesco. A opinião não é consensual, mas a reabilitação da zona é algo urgente. Tem dois lados. Por um lado, é assim, a designação da Unesco em atribuir a Alta de Coimbra como património, à partida, porque Coimbra realmente, ou a Alta de Coimbra, tem património para ser considerado. Até aí tudo bem. Está cheio de monumentos. A questão é que não basta ter monumentos antigos para seres considerado ou obteres a atribuição de património da Unesco. Agora somos património da Unesco, isto é tudo muito bonito. Não, isso é o primeiro passo, porque a verdade, tal como disseste, basta dar uma volta aqui pela Alta para percebermos que é uma zona até um bocado ostracizada de Coimbra, apesar de ser uma das zonas com maior potencial turístico, percebes? E é uma ambivalência. Por isso, por um lado, reconhecemos que a Alta de Coimbra tem valor para ser atribuída enquanto património mundial da Unesco. Por outro lado, é urgente, é que realmente e fisicamente é urgente para a segurança de toda a gente que vive aqui, que se remodelem com inteligência e com bases históricas estes edifícios. Sítio único, a Alta de Coimbra e todas as pessoas que lhe dão vida. E se abaixo é o coração da cidade, é justo dizer que a Alta é o cérebro. E para que possa continuar a viver, as repúblicas assumam um importante papel para uma identidade cultural única.